Olá, meus queridos, podcast Promessas, começando Café com Deus, trazendo para você, com certeza, sempre temas de relevância e de grande importância para informar, para ajudar, para aconselhar. Café com Deus hoje no tema muito especial, que é o burnout e o burnout. São situações da síndrome do estresse, o desgaste profissional, as preocupações constantes do trabalho que levam ao burnout e, consequentemente, também nós vamos falar sobre burnout, que é algo relativamente novo, que antecede uma queima, um desgaste, que é o burnout, que já falamos em outros episódios. Claro, e comigo hoje no programa é indispensável a presença do meu querido amigo e companheiro de programas, muitos programas já gravamos juntos, né? Pastor César Ferreira, seja bem-vindo, pastor. Amém. Muito obrigado pelo convite, meu pastor Marcos Rulli. Obrigado a todos vocês que sempre nos dão o carinho da companhia e da audiência. Continue compartilhando. No decorrer do programa, você percebendo o interesse, de repente, de algum conhecido seu, compartilha, marca ele aí. Enfim, que Deus nos abençoe. Eu tenho certeza que será uma bênção. Gente, você já conhece o pastor César, mas talvez aqueles que estão assistindo pela primeira vez não o conhecem ainda. Pastor César, ele tem a formação em teologia, é pastor há mais de 30 anos, tem muita experiência na área do aconselhamento pastoral e também é professor, onde ministra aulas em um curso de teologia e é uma ferramenta sempre afiada para nos ajudar aqui Amém. No Promessas Podcast, Café com Deus, né? Bom, também temos a presença da doutora Elaine, que é uma amiga também, né, uma psicóloga com mais de 25 anos de experiência. A doutora Elaine é formada em neurociências e ela vai agregar muito ao nosso tema hoje, que é o tema do burnout e do burnout. Doutora Elaine, seja bem-vinda a mais um Café com Deus. É um prazer estar aqui com vocês, né? Que seja uma tarde produtiva para todos nós. Gente, vamos lá, vamos trabalhar então as nossas questões importantes. Bom, a gente sabe que o termo burnout já é um tema e um termo também muito utilizado, já bem popularizado, mas que é a síndrome do esgotamento profissional, né? É uma síndrome onde o trabalhador, o profissional, trabalha até se queimar, até estourar. Então, essas figuras de linguagem do burnout, elas são importantes para nós porque nós vamos considerar aqui essa queima, essa combustão que leva a pessoa a uma degradação, que será mental, que será emocional e que vai repercutir na parte física. Então, nós vamos aqui abordar esse tema e vamos trazer informações que agregam. Eu queria aqui nos primeiros movimentos, com os meus colegas aqui, pastor César e doutora Elaine, nós dizemos o seguinte, e você internauta que está nos assistindo, nós estamos vivendo um tempo de uma hiperconectividade, um tempo de um hiperengajamento na vida. Então, nós sabemos que a questão das tecnologias, né, esse termo que a gente usa, que talvez para a geração Z, que já está aí nos anos, meados dos anos 90, final dos anos 90 para cá, eles estão hiper engajados e a gente falar em tecnologia às vezes assusta um pouco, mas de forma prática a gente sabe que nós somos reféns de um hiper engajamento digital. E essa cobrança, esse hiper engajamento digital tem produzido uma cobrança em nós. Tem produzido uma cobrança no sentido de que nós precisamos estar presentes o tempo todo nas mídias digitais. E não somente com essa questão, nós temos a questão, doutora Elaine, das inteligências artificiais, que vieram, pastor César, para trazer para nós bastante conteúdo, muita informação, e nós estamos vendo uma velocidade muito acelerada, incrivelmente acelerada, né? Falar em velocidade é uma coisa,
mas uma hipervelocidade, ou seja, uma velocidade além da conta. As mídias digitais, a inteligência artificial, ela tem crescido, ela tem semanalmente apresentado novidades. E toda essa carga, toda essa pressão, ela tem vindo sobre nós. Então, o profissional, a pessoa que está engajada na escolha que ela fez profissional, ela está vivendo essa pressão total. Então, aqui, nesses primeiros movimentos, eu queria falar que nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esse momento. Que conselhos, doutora Elaine, a gente pode dar para os nossos internautas que estão vivendo essa pressão? Esse hiper, mega blaster engajamento que tem feito muita gente sucumbir a essa pressão. Então, nós vamos falar dessa pressão que gera, pastor César, uma forma de burnout. Então, eu queria que você pontuasse para a gente, Elaine, os primeiros movimentos. Não precisa ser técnica, pode ser do jeito que o povo vai entender, porque às vezes quem está nos assistindo não tem a técnica para entender as palavras que a gente usa. Mas a gente está falando aqui de prática de vida. Então, como que a gente pode ter os primeiros movimentos e reagir diante dessa pressão que a vida moderna está impondo sobre nós? Eu acho que tudo sempre é o equilíbrio, né? Quando a gente Sim. busca o equilíbrio, então saber que a gente tem vários papéis na vida. Então, nós não temos só o papel profissional, nós vamos falar do papel profissional agora. Ok. Que, na verdade, não é só o profissional, é qualquer ocupação. Sim. Porque o profissional que a gente pensa, né, profissional de empresa, mas, por exemplo, uma mãe que teve um bebê, e ela está envolvida com o cuidado do bebê, aquilo também, naquele momento, pode causar uma exaustão, né? Então, assim, tudo que é intensivo, que é aquele momento que a pessoa está envolvida em algo que é intensivo e que tira ela do seu próprio equilíbrio, ocorre um desajuste. E esse desajuste leva a uma doença. Pode levar a doenças tanto físicas, começa com o físico, né? Que vem de um estresse. Primeiro vem o estresse, aí a gente sente fisicamente e depois emocionalmente. Então, o equilíbrio dos nossos papéis, das nossas atividades, sempre é em primeiro lugar. É isso que leva para mim, né, pelo nosso entendimento, à saúde, de uma maneira geral. Ou né? seja, uma síndrome vai se desenvolver, vai se desenrolar na vida da pessoa. Então, ela precisa ter uma ponderação naquilo que é o limite. Que ele traz a pressão. Isso, entender o limite, seus gatilhos, e não se perder de si mesmo, porque as pessoas acabam se perdendo. Bacana então, essa frase sua, Helena. Não se perder de si mesmo. Não se perder de si mesmo. Que legal. O burnout é isso, né? A pessoa, ela é uma ausência de si mesmo. Então, ela fica tão engajada nessas coisas, né? Na tecnologia, nas mídias, que ela acaba... Nas pressões da própria profissão. Da profissão, da vida, ela acaba se perdendo dela mesma. Então, quando a gente se perde da gente mesmo, a gente se distancia da gente mesmo, aí vem o estresse. O contrário disso é o equilíbrio, né? É o eixo. Então, esse eixo que traz a calma, que traz a tranquilidade, que faz com que a gente não se perca da gente mesmo. E aí a gente pode pensar nesse eixo, o eixo aqui na Terra como no céu, né? Esse eixo que vem de nós, o eixo espiritual, né? Que são bases para a gente poder viver uma vida equilibrada, né? Elaine, o que você identifica assim que é um marcador, um sinalizador do limite? Como eu posso perceber de forma simples se eu estou vivendo essa síndrome do burnout, o limite? É uma dica simples para os nossos internautas. Acho que a primeira coisa é o nosso físico dar alertas. Então, assim, são dores no corpo, dores nas juntas, dores de cabeça, alergias, dores no estômago. Aqui, né, a mandíbula que trava, tem pessoas que trava tudo aqui, tem o bruxismo e sente dores. Então, assim, acho que o primeiro sinal que vem quando você está exagerando é o físico. Você acredita que também não dormir bem é um sinal? Com certeza. Porque nós estamos vivendo um tempo, Elaine, que as pessoas estão abusando muito
de remédios para dormir. Sim. Estatísticas informam, pastor César, que está tendo um abuso. E as pessoas acabam compartilhando entre si, olha, eu estou tomando isso, ou é muito bom, me relaxou, porque as pessoas elas estão sentindo essa cobrança, mas elas precisam de um mecanismo para também desenvolver o sono. Então, uma noite mal dormida ou várias noites sequenciadas mal dormidas podem ser sintomas, podem ser avisos que um burnout está à vista? Com certeza. O burnout, a ansiedade, né? Então, assim, o sono, ele é regulador da saúde mental. Sim. Né? Então, é onde a gente repara, é uma reparação dos nossos neurônios, da nossa capacidade física e mental. Então, é o equilíbrio. O sono também traz o equilíbrio, né? O descanso. Então, é uma perfeição que nós temos. Então, nós temos o dia para ser produtivo, né? De uma maneira geral. Tem pessoas que trabalham à noite, né? Mas, assim, o nosso organismo, ele está adaptado a de dia estar em atividade e à noite repousar. E esse repouso também tem uma forma de repousar, não é de qualquer jeito, claro. Né? É desligar as telas, ter aquela higiene do sono, né? De você se acostumar... Uma preparação antes do horário ideal da pessoa. Horário, né? Para você dormir bem. Você deixa as suas ansiedades em algum lugar, né? Você pode anotar. Que você é pode difícil, né, Elaine? Misericórdia. Mas é uma coisa muito legal de se fazer, né? Você anota, por exemplo, as coisas e aí deixa lá e vai dormir. Deixa para lá e no outro dia... Então, assim, o sono é fundamental. Isso com certeza. E aí a falta do sono aí traz as outras consequências físicas, inclusive, né? Então, aí a falta de memória, né? Uma irritabilidade, o cansaço, dores de cabeça. Então, tá tudo ali. Então, eu acho que o corpo, ele é o primeiro lugar que dá o sinal. Já dá o aviso, sinaliza. Isso. Muito bem. Pastor César, estou ávido pela sua consideração. Pastor César, nós como pastores, nós acabamos... tratando pessoas que são vítimas de burnout, que vêm até nós através do aconselhamento pastoral. E essas pessoas acabam chegando até nós por outras vias. Acredito que você deve ter a mesma lida que eu tenho. Por exemplo, às vezes o burnout ele vai refletir no relacionamento do casal e no relacionamento da família. Você tem essa visão, você já conseguiu mapear, você conseguiu identificar algum caso que você fala, não, essa pessoa está vivendo uma síndrome da exaustão profissional? Olha, o diagnóstico, né, não seria a minha alçada. Mas existem padrões que a gente consegue perceber com mais facilidade, em razão, né, do período que a gente trabalha com isso. E existe uma coisa muito curiosa, doutora Elaine, que por se tratar de crente, o crente espiritualiza as coisas. Então, o que ocorre? Ele tem uma queda, eu acredito, né, na percepção do indivíduo, na performance espiritual dele, tipo, não consigo orar, não consigo ter constância, não consigo perseverar, me sinto espiritualmente desanimado, vai atribuindo ao espírito questões que, na verdade, têm origem, às vezes, em outra área. E aí, na conversa, a gente vai entendendo que o melhor a fazer é procurar um profissional, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, porque fica claro para a gente que não é uma questão espiritual, que é uma questão de saúde mental. O aconselhamento pastoral, ele consegue identificar. Sim. Essa separação e dizer, olha, eu vou ajudar aqui, mas não é a minha área. Exatamente. E eu procuro ser muito categórico nisso, porque foi-se o tempo, né? Eu acredito que a gente já não está mais nesse momento. Eu me refiro à nossa geração de pastores, de entender que não há conflito, ciência e fé. Não há, né? Existem setores que se desentendem, mas não é nosso caso. Então, é muito fácil para mim perceber que esse irmão, essa irmã, ela tem dores em áreas que não é de natureza espiritual. E aí a gente encaminha com toda a tranquilidade. Agora, voltando ao ponto que a doutora Elaine trabalhava ali sobre o sono, eu ouvi uma vez, eu não vou citar o nome do pensador, porque eu não me lembro,
ele disse que o dia começa quando a gente vai deitar. Então as pessoas acreditam que o dia começa quando acorda. E na Quando verdade, acorda. quando a pessoa Interessante. vai deitar, ali começa o dia dela. Por isso que a gente vê, agora trazendo para a minha área, né? Quando o salmista diz, eu acho que é o Salmo 3 ou 4, são salmos pequenininhos, mas ele faz uma oração, me parece, antes de dormir. Uma oração breve, mas muito breve, parece até de preguiçoso. E ele termina dizendo assim, depois de contar um baita de um problema para Deus, numa oração minúscula: em paz me deito e em paz me levantarei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, assim, quando vai deitar, é o momento de você falar assim, isso aqui vai definir o meu dia. Então, é muito importante isso que você estava falando da higiene do sono, né? Tem uma outra tradução que diz assim, em paz me deito e logo pego no sono. Isso, eu acho Porque só lindo tu, assim. Senhor, me fazes repousar em segurança. É muito Olha a confiança Sim. do salmista no tempo de descanso, que é extremamente importante. E não esquecendo que ele está num problema grave ali. Mas, falando da questão da fé aqui, tá? Questão da fé. Sim. Então, assim, existem situações que são questões espirituais e a gente consegue discernir, identificar. E existem questões que a gente percebe imediatamente que é de outra categoria, que não é a nossa área, e aí a gente realmente encaminha para um profissional. Ok. Eu quero aqui apresentar os números da OMS e os números do Ministério do Trabalho no Brasil. Os números estimados de burnout hoje, doutora Elaine, 30% da mão de obra útil brasileira está sofrendo de burnout e não percebeu ainda todos os sintomas. Esses são os números estimados. Alarmante. Alarmante. Extremamente alarmante. A Elaine, ela pontuou para a gente, a doutora Elaine pontuou para a gente os sintomas da exaustão pelo burnout. Eu quero repetir para que o nosso internauta veja aqui alguns acréscimos para a gente comentar. Principais sintomas, tá? A lista ela é nova, né? Mas podemos acrescentar outras coisas. Exaustão emocional. Sensação de desgaste extremo e falta de energia. Isso é parte emocional. Despersonalização, que é atitude cínica e distante em relação ao trabalho ou aos colegas de trabalho, aos que estão envolvidos com essa pessoa. Redução da realização pessoal. Sentimento, Elaine, de ser incompetente e falta de realização no trabalho, ou seja, não tenho mais prazer nisso. Dor de cabeça frequente, que você falou. E olha que legal, alteração do apetite. Comer demais ou comer de menos são alterações, César, que estão dentro do burnout. Olha que legal. Comer demais ou comer de menos. Então, precisa se avaliar. E um ponto importante, Elaine, dificuldade de concentração. A pessoa não consegue focar, porque ela teve uma noite mal dormida ou várias noites mal dormidas. Então, ela não consegue ter uma concentração eficiente. Por isso que é importante dormir, né? Eu vejo pessoas que comentam, Elaine, às vezes o seguinte: não, se eu dormir 6 horas por noite, não durmo nada, eu durmo 5 horas, durmo bem. É mentira. É engano. Porque, por mais que a pessoa não se cobre naquele momento, isso vai ter uma cobrança lá na frente. E a OMS recomenda que se durma pelo menos 8 horas diárias. Tem pessoas que são superativas, elas querem estar na atividade, na correria, mas são propensas ao burnout e não estão percebendo. Não estão percebendo. Então, ele fala o seguinte, que os impactos do burnout não são apenas emocionais, mas eles refletem no físico, né? Também, Elaine, você vai saber disso, você pode explicar melhor para os nossos internautas. Estudo mostra alterações no sistema nervoso autônomo com aumento da ativação simpática, uma resposta natural do corpo ao estresse que prepara para lutar ou fugir. Então, quando a pessoa está na crise do burnout, está lá no topo, a reação dela de lutar e fugir fica comprometida. Isso que o estudo apontou.
Então, por essas questões, o burnout pode levar, então, à ansiedade, à depressão, aos distúrbios do sono e o mais perigoso, a ideação suicida. Uhum. Comenta pra gente, Elaine. Exatamente. Quando a pessoa ela entra nessa situação, é uma autocobrança muito grande, né? Ela começa, na verdade, acho que era legal a gente falar um pouquinho do anterior, né? Fale como você porque ela, quando, ficar à vontade. porque não é de uma hora para outra que a pessoa vai chegar num burnout, né? E nem tudo é burnout, porque tem também o sintoma da exaustão emocional, que é um extremo cansaço que parece muito com uma depressão. Então, a pessoa fica extremamente cansada. Então, assim, existem graus até chegar nesse burnout, né? Então, assim, a pessoa já tem... Falando do burnout, então, que é a primeira fase aí que a gente pode dizer, né? Que a pessoa que ela é intensivamente ligada ao trabalho, né? Que é aquele workaholic que a gente falava antigamente, né? Então, a pessoa, ela é capaz de deixar tudo. Hoje nós chamamos do hiperengajado. O hiperengajado, é a pessoa que está hiperengajada. Ela tá lá, ela está no burnout, ela não está percebendo. Isso. Está chegando. Ela está chegando, né? Tá chegando. Então, assim, ela está nesse engajamento cego, e ela é capaz de deixar todas as suas atividades, os relacionamentos, momentos de lazer, de tão focada que ela fica naquele trabalho, porque é uma sensação de insatisfação, porque na verdade eu acho que isso que nós estamos vivendo, que assim, é uma falta de limite dessa atividade, né? Então assim, a pessoa ela fica tão presa nessa necessidade de produzir, que ela não consegue ver, que é assim, é um poço sem fundo. Não consegue se desligar, Elaine. Não se desliga e ela acha que nunca é satisfatório. Então, assim, é uma sensação de insatisfação o tempo todo. E aí, isso que esse é o mais perigoso, porque quando ela não consegue enxergar, né? Se nada tá bom, se nunca do que ela está fazendo é suficiente, então ela vai dar mais e mais e mais e mais, até chegar nessa exaustão completa que é o burnout, que é algo muito delicado, inclusive com muita dificuldade de voltar, né? Uma pessoa que entra no burnout, ela precisa ser afastada, ela não consegue mais ser tratada no ambiente de trabalho que ela estava. Então, assim... Tem que tirar. Sai. O tratamento é tirar. Então, às vezes, ela pode ser demitida, né? Porque hoje a OMS, né, já identifica, desde 2022, pouco tempo, são 2 anos só, o burnout como uma doença realmente ligada, uma doença ocupacional, né? Então, está ligada a uma doença ocupacional hoje. Então, assim, hoje consegue-se fazer essa avaliação e identificar que essa pessoa tem uma doença, né, que está no CID, que já pertence ao CID, né, já está inserida ao CID. Mas antigamente não. Então, assim, quantas pessoas foram demitidas? Tiveram burnout e não sabiam o que era, né? Foram demitidas e sofreram, e aí pensa nos traumas, porque a pessoa não rende mais, ela não consegue mais, ela chega num ponto que não tem mais condição de render, de produzir. E aí ela precisa ser retirada. Então, às vezes, ela ser mandada embora é a melhor coisa que pode acontecer com ela, porque ela precisa realmente do tempo. É diferente, por exemplo, de uma exaustão. A pessoa que está exausta, ela tira férias, depois ela volta. Ela se recompõe. Recompôs, né? Ela recuperou aquilo, né? O seu estado natural. Agora, quando ela entra no estado de burnout, já não tem mais, né? Então, essa queimou todas as velas. E aí precisa realmente tirar para que ela possa renovar. E às vezes ela não consegue mais voltar para aquele trabalho. Sim. Né? É algo assim tão sério, né, que ela não consegue mais voltar para aquele trabalho. Eu li um estudo hoje que 40% dos médicos brasileiros estão vivendo no burnout. Sim. Hoje eu li esse tem algumas 40% profissões, né? Dos médicos brasileiros estão vendo burnout, pastor César.
E é uma condição que é inerente a algumas profissões. Nós já falamos isso em outros programas, né? Sim. Ela é bem inerente a algumas profissões. Médicos, advogados, policiais, bombeiros, socorristas, pilotos de companhias aéreas, né? Pilotos comerciais. Algumas classes também envolvem militares. Né? Então, a gente vê que o burnout não é estritamente de uma classe. Ele pode apanhar qualquer pessoa que esteja vivendo o limite de uma exaustão. Mas, Elaine, tem um estudo que apresenta o Dr. Guerra, um médico brasileiro. Ele apresenta impactos na área da saúde, na parte física das pessoas, pastor César, que estão desenvolvendo o burnout. Tristeza persistente, perda de interesse pela vida e preocupação excessiva. A gente acha que uma pessoa preocupada é que tem muitos afazeres, mas preocupação excessiva é problema. Uhum. Exaustão emocional, sensação de esgotamento emocional. Sabe aquela pessoa que, pastor César, assim, tá no limite, ele por qualquer coisa se irrita. Uhum. Por qualquer besteira. Então, um esgotamento emocional. Uhum. É o famoso pavio curto. Sim. É esse aí. Dificuldade de concentração, foco e atenção. Diminuição de memória, dificuldade em lembrar informações recentes. Isolamento social, tendência a se afastar de amigos, família e colegas. Diminuição da produtividade e redução da eficiência e eficácia no trabalho. Então, percebam aqui, vamos aqui agora comentar os sintomas, né? Percebam como a gente pode encontrar muita gente assim, tá ali e acha que tá rendendo. Não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso tal e tá vivendo aquele limite, César. Não tem um negócio um sinal de alerta, um aviso que diz assim, para um pouco. O sinal de alerta está ali, né? Na verdade, né? Está sempre ali. É que as pessoas não percebem, né? Acho que elas não prestam atenção. Por Sim. quê? Porque precisa render, porque tem metas, né? Então, assim, uma coisa legal de se falar é que geralmente, né? Pessoas quando chegam nesse estado é porque elas vivem um trabalho muito intenso, né? Que tem um ambiente muito opressivo, né, um ambiente que não é legal, que tem uma cobrança gigantesca, com uma falta de valorização, né? Então, assim, a pessoa, Sim. ela rende, ela produz, mas ela não é valorizada. Não tem uma contrapartida dela sentir que aquilo que ela faz é recompensado de alguma maneira. Não estou falando nem só da questão financeira, mas de uma questão mesmo de valorização do trabalho, né? De uma palavra positiva, de um incentivo que é importante, né? Então, assim, os relacionamentos no trabalho são extremamente importantes. Então, assim, a comunicação, tudo isso vai contrabalancear esse estado de exaustão, Sim. né? Porque se você tem ali um bom ambiente, né? Metas estabelecidas em conjunto, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Então, assim, são metas exageradas, né? Uma carga intensa de trabalho, a falta de horário, acho que isso é bem legal de falar, porque assim, a pessoa tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Quantas pessoas trabalham assim? Né? Então, assim, não tem... Isso são limites. Né? Então, assim, e há uma pressão, né, Elaine? Há uma pressão assim. Se for embora, mais fica cedo, aí, porque o chefe tá vendo. Exato. Se ele vê que você tá batendo a hora, você tá indo embora, fica mais um pouquinho, o chefe ver você, saber que você tá aí, que você tá engajado. Há um assédio. É um assédio. Nesse sentido. É um assédio. Um assédio moral. Isso é um assédio, né? Porque a pessoa, ela não pode. Quem vai embora no horário, né, é mal visto, Mal né? visto. É mal visto, assim, falta de comprometimento. Então, assim, o comprometimento é só com a empresa. E se comenta nos círculos profissionais, né? Você viu fulano? Deu a hora, parece que fica ali, né? Contando segundos quando dá o horário dela e já fechou a gaveta, já tá indo embora, limpou a mesa e ó. Então, essa é uma cultura, né? Que muitas empresas têm,
né, de olhar o profissional dessa maneira, e isso vai causando um Aquele que estresse. fica tem uma relativa moral Isso. numa situação É de beneficiado, estresse. né? Num eventual corte, essa pessoa que fica, que está engajado, Acaba vai ser poupado. É. Olha aí, César. A gente viu aquela... Vocês talvez lembrem o nome daquela atleta olímpica, né? Na Olimpíada passada. Ela... Retrasada, né? Que essa já acabou. Ela simplesmente deu um apagão no meio das provas e avisou, enfim, o pessoal que não participaria mais. E eu estava assistindo um documentário dela, assim, eu achei importantíssimo, sabe, assim, a coragem que ela teve de dizer não. Porque eu acredito que se ela não parasse Foi ali, americana? Foi a Isso. Simone Biles, né? Isso. Eu acredito que ela teria surtado, né? Pelo documentário a gente vê isso. Então, Tem tudo a ver com saúde mental essa questão. exatamente. E uma coisa curiosa também, né? Que tá no radar, de alguma maneira, assim, essa coisa da hiperconectividade. O Azaf falando que o pessoal da faculdade queria que a prova fosse oral. Então, eles pediram isso aos professores e tal. Ele votou contra, né? Mas o pessoal querendo isso aí, os professores negaram. A razão, descobriram depois, é que a maioria dos alunos não sabem mais escrever. Porque a conexão, né? Você não tem mais necessidade, enfim, e tal. De pegar uma caneta. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de coisas aqui que passeiam, de alguma maneira, com essa coisa da conexão, né? Enfim, e eu achei, mas voltando a Simone, né? Simone Biles. Simone Biles. Eu achei interessante a postura dela, né? Por um lado, assim, porque ali tem toda a questão de marcas por trás, né? Todo o patrocínio. Sim. E a pessoa fica naquela pressão. E, de repente, a melhor opção é parar realmente e rever nessa... Acho que é um exemplo de estabelecimento de limite, né? Porque para a pessoa fazer... Imagina um profissional, né? Que isso, enfim, um pai de família que está trabalhando e que está percebendo que ele está chegando nesse limite e ele tem os seus compromissos financeiros, né? E o que isso gera, né? Quando você fala da depressão, do suicídio. Então, assim, porque são quadros que levam à depressão, né? Então, essa pessoa não vê saída, às vezes. E a gente acompanha um caso, Elaine, assim, são várias situações, mas um importante esse profissional, ele queimou, né? Queimou a tal ponto que você falava, né? O corpo manda mensagens. Que aí foi realmente o corpo que disse assim, ó, eu quero parar, e parou. Então, correu para o médico para ver e tal, tá passando por um processo, enfim, delicado, porque a mente não funciona. Então, tem essa questão, sim, né, da pessoa, às vezes, não perceber, ou talvez não é que nem perceba a demanda, os boletos, né, e a necessidade de entregar e tal. Só que o organismo, ele parece que tem vida própria. Então, ele manda mensagem, a pessoa não para atender, ele para sozinho. Para sozinho, exato. Há casos, né, que a pessoa simplesmente deu um apagão. Então, assim, ela parou, estava vendo uma situação que a pessoa era uma jornalista, inclusive. Então, ela estava lá falando, né, acho que ela falava do tempo, alguma coisa assim. E aí, quando ela foi falar da cidade dela, que era parece que Paraná, ela tinha que falar capital e deu um branco, ela não conseguiu. Então, assim, lá era ao vivo, o programa ao vivo. Apagou. E ela apagou. Então, é isso mesmo, o cérebro da gente faz isso. Tem um caso Desliga. Uma forma de se proteger. Desliga. Tem um né? caso curioso também, que é um documentário de um cantor, não me lembro o país. Ele tem uma música de sucesso, assim, né? Um hit. E ele, por um acaso de país da Europa, lá, países pequenos, enfim, e estourou uma música dele, sucesso mundial, e aí, bora fazer outra música. E quem disse que ele consegue fazer essa outra música? O documentário é sobre esse processo. Hoje ele canta nos shows dele, e ele tem... O corpo dele não tem mais comando.
Não tem. Começa a dar problema, ele fica assim o tempo todo. Os fãs já sabem, né? Quando começa a ter a crise lá. E porque a pressão foi tamanha, com gravadora, com contrato, que ele começou a ter esse problema. Tem um nome que eu não me lembro agora, esse transtorno. E é esse nível de pressão, né? E que a pessoa, de repente, é obrigada a entregar e o corpo não aguenta. E acho que é também interessante a gente falar que muitos casos daí vem o consumo de álcool, de drogas. Então, assim, para a pessoa dar conta daquela produtividade que o corpo dela já não aguenta mais, a gente vê isso muito em artistas, né? Sim. Ou de profissionais de alto escalão. Eu tenho uma grande agenda para cumprir, ou muitas agendas para cumprir. Eu preciso ou medicamentar, né, com drogas lícitas, né? Ou com drogas ilícitas, né? E o álcool. Sim. Então assim, acho que esse passo anterior ao burnout também leva ao consumo, né, de álcool e drogas. Sim. Álcool e drogas. Ok. Bom, gente, nós falamos do burnout, agora vamos falar um pouquinho do burnout. O burnout é um termo novo, relativamente novo. E no burnout é aquela pessoa que ela está bem, está produzindo muito, está ganhando dinheiro, tem prestígio, está bem alocada, está se gerenciando muito bem. O burnout, ele caminha nessa situação, né? Só que o burnout é aquela pessoa hiper engajada que ela vai abrir mão, pastor César, dos relacionamentos para cuidar da vida profissional. Elaine. Então, ela vai abrir mão da família, do casamento, para estar engajada na prática profissional. E aí ela vai ter o sentimento de ansiedade para produzir e ela não vai colocar limites. Então, ela vai romper todas as barreiras. E ela vai ser elogiada. Não, fulana é demais, ela é boa, ela trabalha muito, ela se esforça. Fulano, rapaz, aquele cara tem uma energia e tal, ele está envolvido ali, ele está trabalhando muito. Parece que ele ou ela não se cansa. Vocês já ouviram isso? Uhum. E quando você vê lá na frente, tá no burnout. Aí ele entra no burnout. Então o burnout é um aviso em que você precisa impor limites. Não é porque eu estou indo bem que eu não preciso descansar. Não é porque eu estou indo bem que eu não preciso dar uma paradinha, né? Então, os sintomas aí que vão nos mostrar a questão do burnout é o hiperengajamento, dificuldade de impor limites para a quantidade de trabalho. É aquela pessoa que fala assim, não, daí que eu resolvo. Uhum. Não, eu vou levar para casa. Isso aí lá em casa eu tomo um banho, como alguma coisa, eu fico mais umas 2 horas lá, eu dou conta. Não, Elaine, que às vezes a gente não precise fazer alguma coisa assim, né, César? Fazer alguma coisa extra, mas não pode ocupar o nosso tempo todos os dias. Não pode ser o padrão, né? O tempo todo. Uhum. Fiquem livres para comentar. Eu vejo o Steve Jobs nesse perfil aí, né? Todo mundo realmente, assim, que você ouve ou que você assiste coisas ou lê, era um cara realmente, assim, virado no 220. Mas, a nível de vida pessoal e familiar, um caos, né? Mas aí é com a doutora, né? Sim. Exatamente. Não, porque, assim, na verdade, quando a pessoa entra isso a gente pode pensar em vários aspectos, né? Porque pode ser uma fuga. O trabalho excessivo, ele pode ser uma fuga de algo. Tira daqui e põe ali. Isso, que não está bem na própria vida pessoal, né? Isso também pode ser. Isso pode ser até assim, uma cobrança interna, de uma crença interna pessoal que ela precisa ser útil ou que precisa vencer na vida. Então, assim, provavelmente esse padrão de comportamento, todo padrão que foge o padrão, né, que foge a um equilíbrio, ele tem dentro de si um desajuste, né? Então, assim, pode ser de uma ordem pessoal, algo que foi gerado na pessoa e que ela acha que ela precisa
render mais ou chegar num pódio, e aí ela não consegue mais ver que precisa ter os seus limites e que existem suas regras, suas normas e outras coisas na vida que vão trazer esse bom senso, né, do dia a dia, da atuação no dia a dia, Sim. que faz com que a pessoa ela se perca de si mesma, né, e das suas relações. Então, assim, são pessoas que estão lá no trabalho e que há dentro delas, no fundo, um descontentamento. Então, esse descontentamento, que se a pessoa tiver realmente focada em si mesma, se ela conseguir fazer, por exemplo, se ela estiver em tratamento, vai ser olhado, né? Esse seria um tratamento de uma pessoa assim. Por que você precisa trabalhar tanto? O que está acontecendo com você? Né? Qual o teu objetivo na sua vida? Então, assim, a pessoa precisa ter, né, acordar, se questionar para saber o que está acontecendo ali. Porque isso é um desajuste emocional, né? Quando eu atendo os meus clientes, doutora Elaine, eu identifico, às vezes, que a pessoa está liberando, né, o burnout ou até o burnout. Eu pergunto o seguinte, né, depois de algumas sessões, não é na primeira sessão, né? Geralmente 2, 3, 4, 5 sessões, eu pergunto, e aí, mas por que você está trabalhando tanto? Não, porque... Peraí, então, só que é o seguinte, eu vou te dar um aviso aqui. Se você morrer amanhã, e o teu trabalho, como vai ficar? Ah, não, lá eles vão colocar alguém. E fala, pois é. Então você tem que olhar para você agora. Uhum. Que você tem que fazer algumas correções na sua bússola. É agora. Porque amanhã você pode passar mal. Talvez você não morra. Mas você pode ter um AVC. Você pode parar no hospital e ter uma complicação irreversível. Eu alerto meus pacientes quando eu percebo que eles estão, César, nesse frenesi, nesse desespero. E olha aqui, Elaine, um estudo que foi feito pela rede de hospitais São Camilo, aqui de São Paulo, a psicóloga Natália Morandi, ela descreve o seguinte: o burnout envolve uma paixão excessiva pelo trabalho. Você é apaixonada pelo seu trabalho, Elaine? Eu sou. Você é apaixonado pelo seu trabalho? Eu também sou apaixonado pelo meu trabalho. Mas o que não pode ter é o excessivo. Uhum. Nós somos apaixonados. Nós amamos o que fazemos, mas temos regras. Imagina se eu como psicanalista, você como psicóloga, você como pastor, eu também como pastor, não tiver um regramento. Né? Então ela diz que a paixão excessiva pelo trabalho, envolvimento em atividades profissionais, uma busca pelo sucesso e realização profissional, e aí a pessoa tem dificuldade de estabelecer os limites e não se envolve em outras atividades que geram bem-estar físico e mental. Uhum. Ou seja, eu não vou sair do meu escritório para fazer uma caminhada, porque a caminhada é inútil. Eu tenho que estar aqui no escritório porque aqui eu estou ganhando dinheiro. A caminhada não é importante. Estar com os meus filhos não é importante. Estar com a minha família não é importante. Ir para a igreja não é importante. Passear no shopping não é importante. Ir numa praia não é importante. E aí, Elaine? A pessoa perde, né, a noção de quem ela é, né, dos valores. Quando a gente faz uma técnica até utilizada, assim, porque assim, quando a pessoa entra nesse excesso, porque se torna até uma obsessão, né? É uma obsessão pelo trabalho. Então, quando ela entra nessa obsessão e em algum momento ela pode se questionar, olha, eu estou trabalhando porque o meu chefe está... Eu preciso render, eu preciso atingir a meta tal. Se você não atinge aquela meta, o que acontece com você? Né? Então, assim, a gente não pode viver, a gente não pode ser baseado, a nossa identidade não pode ser baseada naquilo que a gente produz, mas sim naquilo que a gente é. Então, assim, quais são os seus valores? Então, essas são as perguntas que a gente faz. Né? Então, quando a pessoa se sente muito mal, por exemplo, ela não rendeu, não vendeu o que ela tinha que vender naquele mês, não atingiu a meta, sei lá o quê. Então, assim, você é este resultado ou você é todos os seus valores? Quem é você? Quais são os seus valores de vida? Né? Trazer a pessoa a pensar que ela tem outras coisas. Peraí, meu valor são os meus filhos, é a minha família, né? É o meu bem-estar. Então, o meu valor principal não é aquela meta a ser atingida.
Mas as outras coisas também fazem parte da minha vida que são importantes, né? A minha espiritualidade, né? Porque existem coisas que são eixos, que levam ao eixo. E, por exemplo, a espiritualidade é uma, né? O contato físico, os relacionamentos é outro eixo importante, Ok. né? O bem-estar físico, né? Depois acho que é legal a gente falar sobre os tratamentos, né? A gente vai chegar lá, né? Vamos. Porque existe tratamento, graças a Deus, né? Graças a Deus. Existe Mas uma tratamento. coisa que eu penso, Elaine, também assim, falando de pastores, muitos pastores entram nessa vibe porque é uma questão de chamado e tudo mais, a gente sabe a responsabilidade. Mas, eu já disse isso, o melhor lugar para se esconder de Deus é falando dele. Então, isso significa dizer que, no nosso caso, na nossa igreja, eu recebo pessoas de outras igrejas. E é nítido quando a gente identifica que essas pessoas vieram de igrejas que são extremamente ativistas. Então, quando chegam lá, que passam por um processo de integração e tudo mais, elas descobrem que não tem uma carga horária como era da igreja que vieram. Elas ficam, às vezes, frustradas, tipo, como assim? Que coisa terrível, né? A gente, né? É como se fosse um ócio. Charles Swindoll fala disso, ele chama de ativismo religioso. Exatamente. É quando a pessoa chega na igreja e ela fica procurando alguma coisa para se engajar e naquele momento não tem. Então ela passa a ver aquela igreja como entediante. Porque, Exatamente. mas não tem nada para fazer, mas não tem nada para me engajar aqui. Então, às vezes, ela não sabe maturar esse tempo, esperar a oportunidade para ela se encontrar primeiro. O ativismo religioso é tão perigoso quanto o burnout. É um burnout dentro da igreja. Exato. E aí cai nisso que a doutora Elaine fala. Sim. A pessoa não se encontrou. Ela está perdida. Então, a tarefa acaba mascarando isso, sabe? Essa ausência de si mesmo. Então, assim, eu falo como pastor, eu já tive um período na minha vida que eu não tinha noção de ritmo, né? Que é ritmo e prioridade. Hoje você tem bem mais na Ferreira, com certeza. Pelo amor né? de Deus, com certeza. As consequências vêm e a gente aprende, né? Então, assim, ritmo e prioridade. Hoje, como funciona a minha prioridade? Para mim é Deus, né? Primeiro Deus, depois eu. Porque se eu primeiro for Deus, depois eu, o que eu vou entregar para a Nilza é o meu melhor. Sim. Então, se for Deus, primeiro eu, não ela, primeiro eu, depois ela, o que eu entrego para os meus filhos é resultado dessa crescente. Do seu eu melhor, com Isso. certeza. Então, Deus, eu, Nilza, crianças, e o que chega para a igreja é a minha verdade. Então, se eu queimar essas etapas, eu vou... Por que Deus estabeleceu o sábado como mandamento? Né? Isso foi no Antigo Pacto, mas é uma mensagem para hoje. Porque descansar é uma ordem. É verdade. É uma ordem. Eu acho engraçado, eu acho muito engraçado essa coisa que Deus fez. Sabe, Elaine, assim, a pessoa deitar e Hoje é um dormir. memorial, uma lembrança, né? Ele já sabia, né? Mas não é esquisito? Eu sempre acho estranho a gente ser forçado a dormir. Chega à noite, vai ficando todo mundo amuado, aí deita, fecha os olhos. Não é estranho isso? É. Porque Deus estabeleceu isso. Imagina a gente ficar acordado 24 horas, nem Deus suportaria, eu acho. Né? Vão dormir, pelo amor de A Deus. pessoa entra em crise, né? A Sim. pessoa que não dorme, ela entra em crise. O ser Então, humano é não foi feito pra necessário ficar, né? Não foi. essa pausa. É necessário. E pastores, obreiros, às vezes, são extremamente ativistas, no meu entendimento, né? Pela experiência que eu tive, por imaturidade. A gente acha que foi chamado para salvar o mundo. E, às vezes, para se esconder de si mesmo. Então, não quer resolver determinadas demandas, aí se enfia na Bíblia, na igreja e tudo mais, e não se cuida. Então, hoje, meu esqueminha de vida é esse. Deus, eu, e eu envolve o quê? Eu. Envolve, vinha para cá falando com o meu pastor, a minha saúde, indo para o médico, academia, eu tenho um compromisso comigo 3 vezes por semana, não abro mão desse compromisso comigo. Então, saúde, academia, alimentação,
coisas básicas. Eu não estou falando nada de, né, Para você de ficar bem, influencer, o corpo não. fica bem, sim. Sim, é a questão de cuidado. Por quê? Porque eu aprendi que se eu não cuidar da minha saúde física, que é o templo do Espírito Santo, vai afetar o meu espiritual. Então, uma coisa está praticamente ligada à outra. E o que a gente está falando aqui reflete no espiritual, se a pessoa não cuidar da sua saúde Sim. física. Com certeza. Elaine, eu vou falar dos sintomas do burnout, Ok. para a gente conversar aqui, tá bom? Principais sinais do burnout são, se aí o nosso internauta quer saber, ó, hiperatividade no trabalho. Conhece alguém assim? Incapacidade de relaxar e constante sensação de que deveria estar trabalhando. Culpa, né? Culpa quando não trabalha. Pois é. Perfeccionismo. 2 pontos. Exigências extremamente altas para si mesmo, resultando em constante frustração e autocrítica. Terceiro, dificuldade em se desconectar. Conhece alguém assim? Pensamentos constantes sobre o trabalho, mesmo fora do ambiente profissional. Perda de criatividade. Dificuldade em dizer não com receio de prejudicar a sua imagem profissional. A gente já viu isso, né, César? Oxe. Embora a pessoa permaneça eficiente, ela se sente desmotivada e descontente. Sintomas mais sutis que se confundem com dedicação e comprometimento. Então percebe, Elaine, como a linha parece que é fina? Às vezes, a pessoa em casa não consegue perceber o burnout no marido ou na esposa ou no filho que estão vivendo essa condição. Então, o burnout, ela diz também no estudo aqui, pode levar a pessoa a um estado de alerta constante, sempre alerta, sempre bom, sempre ávido para resolver, resultando o quê? Nos níveis elevados de cortisol, Elaine. O estresse. Cortisol vai gerar o hormônio do estresse. E isso vai estar ali com você o tempo todo. Isso vai te gerar produtividade. Porque o cortisol ali, o hormônio do estresse, ele, no primeiro momento, ele é bom. Porque ele mantém os nossos sinais de alerta sempre ligados. E aí vão se desenvolver o quê? Os problemas cardiovasculares, que vão afetar o quê? O sistema imunológico. Então vai ter uma arritmia cardíaca, vai ter uma hipertensão. E a pessoa está tomando remédio, o médico diagnosticou, mas é porque você é estressado. É cortisol, o tempo todo cortisol. Então, o burnout se manifesta como ansiedade crônica, aí você pode comentar, Elaine, insônia e vai levar ao burnout, que é a sobrecarga total. Então, vamos aí comentar um pouquinho, Elaine, desses sintomas que aparentemente não parecem ser perceptíveis, mas são pessoas extremamente envolvidas que não percebem e já estão caminhando para um burnout. É porque, assim, se você pensar, uma pessoa assim, ela é uma pessoa bem vista, né? Uma pessoa comprometida, ela tem... É um exemplo, Trabalha né? muito, garra, determinada. Então, assim, ela é valorizada, é uma pessoa valorizada. Todo mundo quer uma pessoa assim, é gostoso, né? Conviver com uma pessoa que, no trabalho, que rende, né, que se compromete, que não tem hora de entrar, Que motiva, não tem hora, que está pronta, tem hora de sair, aceita desafios, né? é isso, né, Elaine? Mas aí, a questão toda aí é o que está por trás, que a gente precisa sempre estar pensando que tudo que é demais vai revelar algo escondido, né, algo que ela não percebe, que ela não quer enxergar, né, um descontentamento interno. Então, é camuflado, é algo camuflado. E o que isso pode levar, né? As consequências disso que são, às vezes, irreversíveis. Eu tenho aqui a lista do estudo, os impactos do burnout, não burnout, do burnout na vida da pessoa, para você comentar, Elaine. O estudo chegou nas 3 conclusões seguintes. Exaustão emocional crônica. Sensação persistente de um cansaço emocional. Segundo, comprometimento cognitivo persistente, ou seja, uma redução na capacidade de foco e clareza mental. A criatividade da pessoa é comprometida.
E o terceiro, Elaine, funcionamento no modo piloto automático. Realização de tarefas de forma automática, podendo levar a erros e redução na qualidade do trabalho. Foram essas as 3 conclusões que o estudo chegou. É o que você está falando aí dos sintomas. Mas aí eles acrescentaram um 4º item, né? Fazendo uma revisão que vai entrar onde o César tocou. Negligência de necessidades pessoais. Priorização do trabalho em detrimento da saúde física e mental. Não, eu não tenho tempo para lazer. Eu não tenho tempo para ir no shopping. Eu não tenho tempo para sair. Eu não posso ir tomar um cafezinho porque o meu tempo está comprometido. Eu não posso fazer essa caminhada porque se eu ficar 1 hora na rua, quando eu voltar vai ter mais trabalho. Já ouviram gente comentar isso? E você sabe que tem pessoas que não conseguem, né? Então, assim, ela chega no consultório com esse quadro, né? De uma hiper, como é que fala? Uma hiper engajamento, né? Um hiper trabalho aí, uma obsessão pelo trabalho, ela não consegue parar. Então você fala assim, não, você precisa reduzir, organizar a sua rotina, e a pessoa não consegue. Então, muitas vezes a gente tem que fazer com ela na sessão, no consultório, porque ela não consegue. Ou senão, assim, porque existem algumas técnicas, né? Então, por exemplo, o relaxamento. Então, fazer o exercício de relaxamento, ou fazer... como é que chama quando a gente estica assim? Esqueci. Alongamento. Um alongamento. Isso fazer alongamento, a pessoa não consegue, ela está tão travada. Não consegue alongar. Ela não consegue alongar, né? Então, o que a gente fala, né? Então, no chuveiro, você vai no chuveiro, e quando o chuveiro é mais quentinho, né? Aí a água está quentinha. A sensação da água batendo na sua pele. Naquele momento, você procura relaxar. Toque da água no seu corpo. Mas chega ao ponto da pessoa não conseguir por si só. Então, você fala, não, vamos fazer um relaxamento junto. Né? A pessoa não consegue, ela não está nem mais naquele corpo. Porque ela está tão envolvida nas coisas, tão preocupada, que ela já não se sente mais. Então, assim, existem casos extremos. Aí você vai pegar a história, tem toda uma história por trás. Né? Quando a pessoa tem esse padrão de comportamento, ela já vem, às vezes, de uma criação que foi com muita austera, né? Com muita exigência, desde sempre. Então, assim, ela vai naquele padrão de comportamento que ela não consegue parar mais. E aí vai até queimar todas as velas. E aí ela para de vez. O relaxamento para ela seria uma ociosidade prejudicial não consegue. A todos os projetos de vida que essa pessoa tem. E não tem muitas pessoas que não conseguem viver com ócio, com tédio? É um dos problemas também que a gente vive hoje, né? Detesto ficar entediado. Não pode ficar parado. Sim. Né? Não pode parar. Então, assim, meditar, por exemplo. Se fala hoje muito da meditação. Né? A meditação guiada, a meditação não pensar em nada, a pessoa não consegue. E, na verdade, isso é a autorregulação do cérebro. Né? Isso é que faz a pessoa voltar para o eixo e conseguir, como se fosse dar um novo start, né? Na vida dela. Então, se ela reseta o sistema emocional, né? O cérebro dela reseta e começa de novo. Então, através do quê? Esses exercícios diários e sempre, né? De fazer esse tipo de recurso. Você desenvolve essa técnica no consultório, né, Elaine? Deixa o seu Instagram, Elaine. Fala para o pessoal. Elaine Gomes... Elaine GV, psicóloga. A gente sabe dos outros, a gente não sabe. Elaine GV, psicóloga. Elaine GV, psicóloga. Legal. Né? Eu só sabia que você cuida dessa área também, né? Então, assim, é bem interessante, porque aí você faz essa autorregulação junto, porque às vezes a pessoa não consegue fazer. Né? Ela não consegue fazer sozinha. E às vezes compromete um pouco da sessão, né? Porque você tem que gastar um tempo para... destravar a pessoa ali para poder... Não é nem gastar um tempo, porque ali já é um conteúdo. Sim. Né? Aquele travamento da pessoa, aquela impossibilidade, quando você consegue fazer com que ela, pelo menos, entra em contato com o próprio corpo, já é um grande avanço. Né? Olha, eu estou sentindo que tem tensão, porque a pessoa ela está travada, né, corporalmente. Mas as pessoas... eu estava vendo um show pelo YouTube, né? Acho que é da década de 80, início de 90.
E a interação, assim, a sinergia do show, impressionante. E as pessoas cantando, envolvidas e tal. E eu comecei a ler os comentários, né? Velhos tempos, bons tempos e tudo mais. E alguém observou assim, olha, ninguém com celular, porque não existia celular. Então as pessoas iam para o show, estavam no show. As pessoas vão para o entretenimento, que em tese seria o relaxamento, elas vão conectadas. Então elas saem e acaba que praticamente nem curtem, né? Porque você vai num show, você fica filmando o show, você está vendo o show. Mas você fica atrás da câmera. Sim, é um negócio maluco não vive, isso. Né? A minha esposa às vezes me cobra, amor, tira foto. Não, pera aí, amor. Deixa eu apreciar esse momento sem estar com a tela. Sim. Deixa eu ver isso aqui para gravar na minha mente. Depois eu tiro a foto, porque às vezes eu preciso ver aquele... Porque você ver o mar através da lente é uma coisa. Você vai pôr numa telinha aqui e ele vai ficar aqui dentro. Você vai guardar para você ver depois. Mas espera aí, deixa eu olhar o mar. A gente fica tão ansioso de registrar, né, um momento. Exatamente. Que a gente não vive o momento. Não. É como você quer registrar, né? O César contou até sobre uma situação lá em Israel que você foi, que as pessoas já desceram do ônibus tirando foto. Sim. E o guia falou, não, gente, peraí, vejam primeiro, sintam o lugar, depois vocês tiram a foto. A pessoa já descia quase tropeçando. E vão tirar foto do que nem sabem, sabe? Assim, vão registrar coisas que não sabe qual que é. Uma pedra ali e tal. Sim. É meio automático, né? César, você tá querendo rir, né? Não, é porque eu lembro, é muito engraçado isso, gente. É muito engraçado. Como é que você pode... Porque assim, nós somos amantes do conhecimento, Sim, né? Claro. Então você vai num país, enfim, você quer aprender repleto de história bíblica, como é que você né? vai ficar, sabe? É um negócio de maluco. Enfim. Né? Verdade. Vamos lá, nós estamos partindo para os momentos finais aqui e vamos falar sobre a cura já, né, Elaine? Isso. Eu quero aqui, então, fazer a diferenciação entre burnout e burnout para os nossos internautas gravarem. A diferença, basicamente, tem a ver com a causa e a manifestação do estresse em ambas as situações. Então, o burnout é caracterizado pela exaustão, é o quadro da exaustão que já foi encontrado. A pessoa está exaurida, queimada, exausta emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então, isso vai gerar o quê? Baixa produtividade e desmotivação. Eu posso acrescentar o seguinte, tem pessoas que têm verdadeiro pânico de saber que tem que ir para o trabalho. Dá uma crise de pânico, Elaine. Porque quando ele ou ela sabe que tem que ir para o trabalho, ele está no burnout. Eu atendi uma pessoa que vivenciou isso, era uma pessoa que trabalhava numa instituição financeira, em um banco, e ela teve que ser afastada pelo núcleo de psicologia do banco, porque foi detectado burnout, os primeiros sintomas nela, e ela foi afastada a tempo. Mas ela acordava pela manhã, se preparava para ir para a empresa, o esposo a levava na empresa, ia para uma outra empresa, e teve um dia que ele parou o carro na porta da instituição, ela não conseguiu pôr o pé no chão. Ela teve uma crise de pânico dentro do carro. Estava vivendo um burnout. E ela foi afastada, teve que passar por tratamento, teve que ser medicada, teve lá alguns dias que foram concedidos a ela, depois ela foi mudada de departamento, o banco não queria perder essa pessoa, foi mudada de departamento, mas viveu o burnout. Com certeza, todos os sintomas, o medo de estar no ambiente de trabalho. Então, é uma desmotivação e baixa produtividade. Já o burnout, ele antecede. Então, o burnout, ele tem a ver o quê? É o excesso de zelo, o hiperengajamento, a hiperatividade, a pessoa está rendendo. Ela ainda, César, demonstra boas características, ela parece que está no controle, parece que ele ou ela estão dominando a situação, Elaine, mas é uma questão de tempo para romper. Então, essa é a diferença entre burnout e burnout, né? Então, esse excesso de zelo e envolvimento é a hora e agora da pessoa passar uma risca assim, ó, daqui para frente não. Ter limites, estabelecer horas de trabalho, estabelecer lazer saudável, estabelecer uma cultura. Eu estava essa semana
e eu finalizo aqui, e aí vamos falar sobre a cura, né? Eu estava aqui essa semana, teve um dia que eu me dediquei, assim, da hora que eu acordei, tomei o café e me dediquei durante muitas horas. Estou trabalhando em 2 materiais, né? 2 livros que eu estou aí em breve publicando. Então eu estava trabalhando no meu livro. Então eu passei o dia todo trabalhando no livro. Quando chegou no final da tarde, eu estava bem cansada, a mente estava bem sugada, né? Eu falei, amor, eu falei para minha esposa, amor, agora acho que deu umas 18 horas, 17h30, alguma coisa assim. Eu fiz um café e sentei lá na sala com a minha esposa. Falei, amor, eu não vou fazer mais nada hoje lá no escritório, eu vou ficar aqui na sala com você, vou assistir algum programa de TV engraçado, vamos conversar e tal. E no dia seguinte eu disse para ela o seguinte, amanhã nós vamos acordar, vamos tomar um café e nós vamos sair, vamos a um shopping. Vamos dar uma passeada, tomar um café, comer alguma coisa. E a gente teve um dia extremamente relaxante, onde eu não me envolvi, César, com nada do dia anterior, para que eu pudesse relaxar a minha mente e até para a questão criativa minha pudesse funcionar, porque eu também sou um escritor, né? Então a gente precisa colocar esses regramentos, não é isso, doutora Elaine? Corrija-nos aqui agora, nós meros mortais, que precisamos ser corrigidos nessa área, os nossos internautas também. A gente precisa entender quais são os alertas, né? Sim. Que o nosso, então, por exemplo, no final do dia você estava cansado, se sentindo já exausto e já sem criatividade. Sim. Né? Então, isso foi o teu gatilho. Você entendeu que existe um alerta. Tem pessoas que não conseguem ter esse botãozinho que desliga, né? E a gente precisa desligar de vez em quando. Então, assim, pensando, então, por exemplo, no burnout, seria... então, quando você chega no extremo do burnout, aí é um caso psiquiátrico, né? Então, porque ali já vai estar instalado... Burnout é psiquiátrico, psicológico, né? Precisa de terapia, né? Precisa de medicação, provavelmente. Medicação, porque aí ali já está um quadro de depressão, uma ansiedade, então ele vai precisar. Até porque ele vai ter que ser afastado do trabalho, que é uma condição, né? Não tem como ficar, porque ele vai queimar ali, ele não vai funcionar mais. Então, ele precisa realmente de um acompanhamento médico, nesse caso, né? Então, assim, mas para a prevenção, a gente vai pensar na prevenção, que é o caso do burnout. Então, assim, exercício primeiro, alguns comportamentos, vamos pensar, né? Então, que é o equilíbrio dos papéis, a gente entender que a gente tem outros papéis que são importantes, e que a gente, por mais que a gente queira, então assim, eu tenho uma atividade que eu preciso entregar. Então, tem pessoas, por exemplo, estudos. Então, pessoas que estão estudando para vestibular, né? Isso também pode dar uma queima. A pessoa não consegue mais. Não adianta ela estudar o dia inteiro, 8 horas por dia. Não, ela precisa fazer pausas, porque senão ela não funciona. O cérebro não dá conta disso. Então, entender que existem esses limites, que a pessoa tem outros papéis a ser desempenhado. Então, assim, a gente fala do exercício de autocompaixão. O que é autocompaixão? É autocuidado, que é perdoar a si mesmo. Então, assim, perdoar quando tem um erro ou quando não consegue atingir uma meta, né? Então, assim, ela precisa ter esse equilíbrio, né? Esse lugar... Às vezes volta para casa revoltado porque naquele dia a empresa não conseguiu fechar aquele negócio, porque não chegou naquele objetivo, volta frustrado. Frustrado, e aí... Não consegue ser marido, não consegue ser pai, não consegue... E aquilo toma conta de tudo. Então, assim, eu sou aquilo. Não, eu não sou aquilo. Né? Foi um dia mal. Então, saber se perdoar, saber colocar esses limites. Bacana, Elaine. Né? Olha, eu não sou tudo aquilo, eu sou pai, eu continuo sendo pai, ser humano, eu sou marido, né? Então, assim, eu tenho outros papéis que são importantes e eu tenho outros valores. Certo. Então, isso é importante, né? Saber que todo mundo passa por isso. Então, assim, todo mundo tem um dia mal. Vamos pensar, todo mundo, a gente rende toda vez igual? Nem sempre. A gente não rende igual, né? Nós temos dias e dias, e o ser humano é assim, todo mundo passa por isso, né? Trabalhar o perfeccionismo. Então, pessoas perfeccionistas têm um sofrimento assim gigante, porque elas olham o erro o tempo Sofrem todo. muito. Elas ficam olhando o erro. O erro é maior do que o acerto. Onde eu errei. Sim. Então, assim, é uma mente que está sempre focada no erro. Então, isso é muito desgastante, né? E aí, algumas práticas que a gente fala, exercício de... Então, estou falando o preventivo, tá? Exercício de respiração.
Então, exercício de respiração, porque a Que respiração, produz o relaxamento. ela volta para si. Não tem como você respirar pensando na outra pessoa, né? Sim. Então, eu posso dar aqui uma sugestão de exercício de Dê. respiração? Eu sempre falo assim, para as pessoas inspirarem contando até 3, aí segura contando até 3 e solta com a boca fechada, porque aí ela oxigeniza 3 o cérebro segundos, né? mais. 1, 2, 3. 3, 1. Então, 1, 2, 3, segura. legal. 1, 2, 3, com a boca fechada e solta com a boca fechada 6, contando devagarinho. Não é assim, Ah, porque Tá. assim não adianta. Porque o que vai acalmar é você fazer pausadamente, né? Tá. Então, e com a boca fechada, e aí você respira. Então, assim, esse exercício sempre, isso faz Legal. para você voltar, você volta para o eixo, né? Não tem como você fazer isso e tá longe de você mesmo. Você precisa, você se fecha em si mesmo. você tem Legal. contato com você mesmo. Aí, César, que bacana, hein? Sim. Aí, alongamentos, fazer alongamentos diários, porque é uma maneira de você trabalhar as tensões, né? Que a gente tem sempre. O corpo nosso sente o tempo todo. É o primeiro lugar que vem. Sim. Né? Então, fazer os alongamentos, sentir o seu corpo. Atividades físicas, né? Atividade física e o relaxamento corporal, né? Então, assim, sempre estar em contato. Assim, o contato com o corpo é essencial. Porque quando você volta para o teu corpo ou para a respiração, para a mente, né? Que é mente e corpo junto, você volta para si mesmo, vamos dizer. Você volta a estar em si, no equilíbrio, na sua base. Né? Sim. Então, esse é o principal caminho para que a pessoa seja preventiva no seu dia a dia, né? De trabalho, enfim. Bacana, dicas bacanas, muito isso, legais. Isso é muito importante e funciona. Meu amigo aqui, pastor César, ano passado teve um susto, né? Sim. Que precisou repensar toda a sua política de vida, né? Totalmente. Eu tô falando aqui do assunto, mas eu tô lembrando bem aquilo que você viveu e que a gente acompanhou você, né? Totalmente. Você tem algum problema de contar aqui pra De gente? jeito Um maneiro. pouco do seu rearranjo de vida, né? Sim, a questão que eu estava falando de ritmo e prioridade. Eu corrigi isso, né? Você teve um surto, na verdade, não foi, César? Você teve um pânico, não foi? Não sei o que foi. Eu só sei que eu vou fazer esse ano 31 ou 32 anos de casado. Se ela não vai brigar comigo vendo isso. Eita. 16 de outubro de 93. Façam as contas. 31. Vai fazer. Isso. Então, assim, os 15 primeiros anos ministeriais foram frenéticos, assim, o ritmo. E aí a conta veio. Então, lá atrás eu já vi que não ia dar certo aquilo, não ia dar bom. Mas quando foi o ano passado, eu estava indo na igreja do nosso pastor no domingo de manhã e eu senti o rosto entortando o lado esquerdo. 3 vezes fez isso. Entrei na igreja e fiquei uma tensão, né? Você já entrou esquisito. Entrei estranho. Ninguém viu, porque eu abraçava as pessoas, então o rosto das pessoas ficava aqui, elas não viam meu rosto. Você sentiu o rosto... Sim, eu não sei se estava torto, mas como eu sentia, parecia que sensação estava totalmente É torto. que, tipo, Sim, isso foi domingo de manhã no culto lá. Quando foi à noite, eu fui pregar, eu tive dificuldade com algumas palavras. E o rosto entortando de novo. Me esforcei demais, mas terminou o culto, já fui para o médico. Passei a noite no médico e o dia também seguinte. E não foi AVC. Não me lembro o nome lá que eles falaram, que eu tive. E aí, os 4 ou 5 meses seguintes foram baterias de exames de todo tipo. Um tipo de coisa que eu nunca tinha feito na vida e eu achei muito importante fazer. Mas naquela situação, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? tem que fazer. Fiz todos os exames, estou bem, graças a Deus. Mas foi daí que eu vi que o negócio é sério. E que realmente o corpo, ele manda mensagem, né? Manda. Então, hoje eu tenho uma coisa assim, eu tenho um compromisso comigo. Eu fiz um compromisso comigo, dia 1º de janeiro de 2024, de me priorizar. E eu falo isso como cristão, mas não é uma questão egoísta ou egóica, como queiram. É uma questão de princípio. Princípio. Jesus, por exemplo, veio salvar o mundo. Né? Ele tinha um compromisso de agenda global. Ninguém tem um compromisso desse. Não vai existir alguém com um compromisso desse. Uma missão desse tamanho.
que a gente não consegue dimensionar. E ele tinha tempos a sós com Deus. Ele se isolava e ficava, enfim. Então a gente às vezes não tem esses tempos de qualidade. E quando a gente se isola com a cabeça a mil. Então, eu fiz um compromisso comigo. Eu quero me cuidar para eu estar bem. Então, assim, doutora Elaine, quando eu falo que eu não tenho determinado horário que você precisa, a não ser que seja uma coisa extrema, né? Que aí a gente está falando de outra categoria de situação. Mas se não for, aquele horário que eu tenho comigo, eu não coloco nada ali. Porque eu preciso me cuidar. Claro. Eu não fazia isso, eu colocava todo mundo na minha frente. Então eu coloquei eu como prioridade e tentei ir 5 vezes por semana na academia. Não dá certo, por conta de outras atribuições, mas é 3. Não fui ontem, fui hoje cedo, porque eu tenho um compromisso comigo, eu não quebro a minha palavra. Porque eu não quebro com os outros que eu amo, por que eu vou fazer isso comigo? Que a pessoa mais importante para você é você então, mesmo. eu tenho um compromisso comigo de cuidar da Sim. saúde, vou no médico, faço exames, enfim, mantenho sempre isso atento. É assim, é uma dieta espiritual, minha vida com Deus, uma dieta física e psicológica, e justamente para não cair nisso que a gente está falando aqui. Porque é muito fácil entrar nesse ativismo, e a gente pensa, né, que é para a glória de Deus, que é não sei o que lá, é nada. É tolice às vezes. Tolice. Então eu tenho me cuidado. Bacana. O que o nosso corpo revela é o que nós precisamos, né? Porque assim, se você teve esse sinal, porque poderia ser um AVC. E a gente fala, pode ser um burnout, mas pode ser um AVC, pode ser um... Ele recebeu uma carga de cortisol, uma descarga forte naquele dia. Foi um domingo de manhã, estávamos lá, né? Nós percebemos que realmente foi preocupante. Sim. Você mudou teu semblante, né? Foi esquisito. Foi muito esquisito. Foi assustador. E tem muitas pessoas assim, Elaine, que elas estão vivendo isso e elas vão para o médico, chega lá no pronto-socorro, pronto atendimento, o médico vai fazer uma bateria de exames, porque o médico vai tentar minimizar a chance de um infarto. 90% dos casos não são infartos, são crises emocionais, né? Que poderiam ser tratadas se a pessoa estivesse levando uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais sustentada, nos pilares dos valores pessoais, né? Isso é autorresponsabilidade. Então, exatamente. Autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade. É intransferível, não adianta. Sim. A gente vai num psicólogo, num psicanalista ou no médico lá, ele passa um tratamento, mas de repente não faz. Que nem assim, minhas taxas, por exemplo, todas baixaram. Todas assim, sabe? E eu tô muito contente, porque posso morrer amanhã, não importa, mas o negócio é a gente se cuidar. É autorresponsabilidade, não tem como. Sim, é verdade. E não pode espiritualizar uma coisa que é clínica, de repente. Sim. E o médico ele bate o olho na gente, parece que ele sabe, Elaine. Quando ele bota um negocinho lá, que ele começa... ele fica olhando pra sua cara, assim. Estressado, né? É terrível isso, gente. Tá estressada, né? É muito legal. Porque ele tem a percepção também, eles têm as noções da psicologia, né? Isso é muito legal. Gente, o papo tá bom, mas nós temos que partir para a finalização. Esperamos que você, internauta, tenha sido aí aconselhado, que você possa ponderar tudo que nós falamos aqui e fazer ajustes na sua vida. Seja mais pai presente, marido presente, seja um bom profissional. Não estamos falando para ser, né, Elaine, um profissional relapso, descuidado, não, porque o burnout e o burnout, não, agora eu vou... Não, você continua sendo essa mesma pessoa, dedicada e esforçada, mas coloque limites. Coloque regras para a tua saúde mental, para você viver bem, funcionar bem e você ser um bom profissional lá dentro da sua empresa e quando chegar em casa, ser um bom pai, um bom marido, um bom filho para aqueles que ainda não casaram e estão vivendo o burnout e dependem dos pais, né, Elaine? Então, gente, é revisar. Então, burnout e burnout, para a gente prestar atenção, são termos novos, mas que trazem coisas antigas que a gente precisa mudar na nossa história. Pastor César, muito obrigado pela sua participação, viu? Palavras poderosas. Seu testemunho no final foi... Amém. Fechou com chave de ouro aqui, viu? Verdade. Obrigado. É uma alegria estar aqui. Pode falar com os internautas e
E assim, eu quero só lembrar você mais uma vez que ouviu essa aula, né? Como diz Sim. o Azaf. Uma É aula. uma aula. Dá uma olhada aí, assim, com cuidado, e verifica se é uma questão espiritual ou se esses dados todos que foram colocados aqui, de repente, não é algo para você procurar Sim. um profissional da saúde e, enfim, e cuidar de você. Porque nem tudo é espiritual. Sim. Doutora Elaine, muito obrigado. Considerações finais. Eu diria para as pessoas não ignorarem os sintomas físicos, né? E ter autorresponsabilidade, né? Não se negligenciar. Ok. Porque a gente tem a responsabilidade com o nosso corpo, né? Com a nossa vida e isso é intransferível, né? Bacana. Gente, o Café com Deus chegou ao final, viu? Obrigado pela sua participação, estar conosco assistindo esse episódio. Compartilhe com outras pessoas. Percebeu que tem alguém estressado, alguém que está precisando assistir ou ouvir, né? Passe esse episódio, compartilhe com outros, tá bom? Não se esqueça, Café com Deus é o seu podcast, o meu, o nosso podcast de teologia e vida cristã. Um abraço para todos vocês, até o próximo.